Vereadora Aline Cardoso. Muito bom dia a todos, à mesa, aos presentes e aos telespectadores. Gostaria de fazer algumas considerações sobre o PL 179, que tem, como já foi dito, por objeto a criação, a regulamentação de 3 instituições. No que tange a São Paulo Parcerias, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da desestatização em si. Todos aqui, e todo homem ou mulher pública comprometido, bem intencionado, como somos nessa casa e à frente desse governo, tem por interesse buscar soluções que sejam benéficas para a sociedade. Eu não tenho dúvida que esse PL, seja na São Paulo Parcerias, seja na São Paulo Negócios, tem esse propósito. No que tange a São Paulo Parcerias, primeiro porque a desestatização é uma necessidade real, já constatada, não é questão de um partido, de uma bandeira, de uma ideologia. A gente pode, só para dar exemplo, dizer que na gestão passada do prefeito Fernando Haddad, de um partido de oposição ao presente governo, também foram feitas propostas importantes de desestatização. Para a gente pegar só 3 exemplos, nós podemos falar da PPP da iluminação, da PPP das garagens e do próprio Anhembi, que já começou a ser estudada a sua desestatização no governo passado. Ou seja, a necessidade da desestatização é inquestionável. O Estado, no caso a Prefeitura, mas o poder público, não consegue gerir determinados bens e determinados serviços de forma eficiente, trazendo o bem que nós procuramos para a população. Portanto, é necessário. E a população, quando elegeu o presente governo, na pessoa do prefeito João Dória, sabia que essa era uma proposta dele. Ele recebeu 53% dos votos, portanto, os paulistanos estavam conscientes dessa proposta. O passo seguinte, logo que começa o governo, é a criação de instrumentos e de instituições capazes de fazer essa desestatização da melhor maneira possível. Então, o que me deixa tranquila em relação à SPP, secretário Wilson Poit, é que o seu objeto principal são os estudos dessa desestatização. Ou seja, ninguém aqui é irresponsável ou incoerente de fazer uma desestatização, seja ela uma concessão, uma PPP ou uma privatização, de maneira aleatória ou de uma maneira qualquer. Serão feitos estudos importantes para que os impactos sejam o mais positivos possíveis. Sendo esse o objetivo da SPP, acho que já fica claro a boa intenção e a boa gestão que vai ser feita a partir desse instrumento. Os seus propósitos, na análise do projeto de lei, me parecem coerentes, e a sua estrutura também. Vale lembrar que, hoje, nós estamos falando da SPP, da empresa que vai fazer esse serviço. Mas que nós já sabemos que, na sequência, será feito uma proposta de um fundo, de um conselho e de um fundo. O que também me deixa tranquila é saber que a proposta desse fundo é receber os recursos provenientes da desestatização e destiná-los prioritariamente à saúde, educação, segurança, habitação e mobilidade. Ora, é inquestionável que é necessário fazer importantes investimentos nessas áreas. Até porque o prefeito João Dória assumiu a gestão com muitos problemas nessas áreas, que são áreas estruturantes para o bom funcionamento da cidade. E também é sabido que não há recursos para isso. Então, eu volto a dizer, a boa intenção e a boa gestão e a boa formatação vão levar a bons resultados para a população, e o que vem a seguir, que é o fundo, é a prova disso. Então, quanto à SPP, a nossa análise é que ela é muito pertinente, está bem estruturada e faz sentido para a população. Em relação a São Paulo Negócios, o Ricardo Santana, que me antecedeu, já fez uma série de considerações que eu faria, mas, considerando que o senador Eduardo Suplicy levantou algumas questões, eu queria aqui, então, retomar alguns pontos e acrescentar outros. Primeiro, dizer que, mais uma vez, acredito que essa ferramenta que está sendo criada através da nova São Paulo Negócios será benéfica para a população. Por que ela será benéfica para a população? Porque o seu objetivo primeiro é pensar e implementar políticas, programas, projetos para o desenvolvimento econômico da cidade. Bom, gente, desenvolvimento econômico a gente pode resumir em poucas palavras, né? Porque é uma palavra meio genérica, desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é emprego, trabalho e renda. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte:
Nós temos, na Grande São Paulo, cerca de 2 milhões de desempregados. E só na cidade de São Paulo, 1.200.000, 1,5 milhão. Há controvérsia desse número, eu também não tenho o número mais atualizado. É necessário ou não é uma política estruturante de geração de emprego, trabalho e renda? Acho que, mais uma vez, é inquestionável. Em relação ao formato proposto, serviço social autônomo, senador Suplicy, esse formato já tem sido comprovado como um formato eficiente para esse tipo de propósito que tem a São Paulo Negócios. Eu posso dar aqui alguns poucos exemplos, como a Apex, a ABDI e a Invest São Paulo, que são instituições bem-sucedidas no seu trabalho, que também diz respeito à alavancagem econômica. E tem uma outra vantagem que acho importante ser ressaltada, não me lembro de ter sido dita por nenhum dos oradores anteriores. Esse formato de serviço social autônomo nos permite, e isso está escrito aqui no projeto de lei, celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, nesse formato da São Paulo Negócio que está sendo proposto, a cidade de São Paulo vai poder passar a receber recursos que hoje ela não pode receber. Ela poderia vir, por exemplo, a firmar convênios, e eu conheço essa realidade, porque eu trabalhei com isso antes de ser vereadora. Ela poderá firmar convênios, por exemplo, para alavancagem da promoção de exportação ou da atração de investimentos, com a própria Apex, por exemplo, que é um serviço social autônomo de nível nacional. A Apex, presidente Mário Covas, ela despeja milhões de reais para fomentar o investimento e a exportação. Esse recurso ele é aplicado ou em entidades setoriais ou em serviços sociais autônomos, como a Invest São Paulo e como a futura São Paulo Negócios, justamente para o desenvolvimento do território. Então, abre uma janela de oportunidade para a cidade de São Paulo que nós não temos hoje. Isso me faz também lembrar que o investimento que está previsto no PL 179 para a criação e implementação da São Paulo Negócios é irrisório. É um investimento muito baixo, perto da possibilidade de captação que nós temos justamente com esse tipo de convênio. E mais, se nós formos olhar para a possibilidade de geração de resultado, respondendo mais uma vez o senador Suplicy, esse investimento ele se paga em pouquíssimo tempo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, a antiga São Paulo Negócios, que, diga-se de passagem, não era tão bem estruturada quanto a nova, de 2013 a 2016, captou 7,2 bilhões, eu vou repetir, 7,2 bilhões de projetos de investimento na cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando hoje de um investimento no projeto de lei da ordem de 2 milhões e meio para a criação e implementação da São Paulo Negócios, e temos aqui uma amostra básica, elementar, de possibilidade de arrecadação de 7 bilhões de investimento, baseado no que foi feito na gestão passada, aonde a São Paulo Negócios não tinha a força que vai ter agora. Com esses 7,2 bilhões de projetos desenvolvidos pela antiga São Paulo Negócios, foi estimada a geração de 70 mil empregos. Então, vejam só, mais uma vez, um investimento muito baixo para uma geração de empregos muito elevada. E quanto à geração de empregos que vai haver na São Paulo Negócios, eu fui atrás, senador Suplicy, eu fui atrás porque eu também tive a preocupação que o senhor tem. O nosso prefeito gestor, que está cortando custos, que está fazendo uma série de reformulações na gestão e que realmente optou por fazer alguns cortes no funcionalismo, mas e eu pensei nessa, poxa, cortou de um lado e vai criar emprego de outro. Senador, a expectativa da São Paulo Negócios, pelo menos para a sua alavancagem, é da criação de 10 cargos. 10 cargos que, como eu disse, no formato anterior, que não era tão bom quanto o futuro, geraram 70 mil empregos. Para o futuro, essa geração de emprego pode ser muito maior. Então, tanto do ponto de vista do custo financeiro versus a atração de recursos para São Paulo, quanto do ponto de vista criação de cargos versus geração de emprego para a cidade de São Paulo, é inquestionável que a soma é benéfica para a população paulistana. Então, aqui temos mais uma prova de que esse projeto vai trazer os benefícios para a cidade. Agora, como se não bastasse isso, a gente tem aqui algumas outras informações, algumas que já foram faladas e outras que eu queria também reiterar.
Primeiro, fomento à exportação. São Paulo, que já foi a maior cidade exportadora do Brasil, vem caindo, falam entre 17% e 23% de queda nas exportações. Hoje, nós exportamos só 44 bilhões de reais, o que é pouco perto do potencial de São Paulo. Existe uma conta pelos organismos econômicos que diz que a cada 1 bilhão exportado, 1 bilhão de dólares exportados, são gerados 50 mil empregos. Se nós exportamos 44 bilhões de reais, eu fiz a conta aqui, dá quase 1 milhão de empregos na cidade de São Paulo, entre 800 e 1 milhão, 800 mil e 1 milhão, só na situação atual. Mas, veja bem, hoje nós estamos numa situação baixa de exportação. O potencial de alavancagem dessa exportação, com o formato da nova São Paulo Negócios, inclusive com a possibilidade de receber recursos federais para esse fomento, é enorme. Então, mais geração de emprego. E, para finalizar, queria dizer que também, na antiga São Paulo Negócios, sem todo o apoio que precisaria ter tido a empresa, foi feito um projeto muito importante que pessoas aqui dessa sala devem conhecer, de desenvolvimento da Zona Leste. Muita gente já ouviu falar, o polo de desenvolvimento de geração de empregos na Zona Leste. Vejam bem, quem estruturou e implementou esse projeto na Zona Leste? Foi a antiga São Paulo Negócios. Com o formato da nova São Paulo Negócios, onde vão ser priorizados setores estratégicos para o desenvolvimento, com profissionais que serão contratados, altamente capacitados para o desenvolvimento econômico da cidade, novos polos de geração de empregos poderão ser feitos na cidade de São Paulo. Da mesma forma, poderão ser beneficiados setores que hoje não têm recebido o devido apoio, como, por exemplo, o setor de tecnologia. São Paulo tem uma vocação para o setor de tecnologia. Seja uma tecnologia mais simplificada em serviços básicos, como call center, seja a grande inovação, passando pelas startups. São Paulo vem caindo no ranking internacional e, com esse formato proposto no PL 179, São Paulo pode voltar a crescer. Então, reiterando aqui, primeiro, ninguém está inventando a roda, o que está sendo proposto aqui é considerado um formato adequado, inclusive pelos partidos de oposição. Vamos lembrar que o governo do PT, na cidade de São Paulo e em âmbito federal, implementaram políticas de desestatização, talvez não tão bem estruturadas quanto vai ser pela SPP, não tão bem planejadas, porque talvez os estudos não tenham sido tão bem elaborados quanto agora nós podemos ter na cidade de São Paulo. E, segundo, a São Paulo Negócios vai gerar emprego, vai gerar progresso e vai gerar desenvolvimento para a cidade de São Paulo. Portanto, eu reafirmo aqui o meu apoio a esse projeto. Obrigado, vereadora. Passo